Agora, no noticiário internacional, o grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo atentado no Sri Lanka, que matou mais de 320 pessoas na Páscoa. Seria tolice minha se eu ignorasse certas realidades geopolíticas que também entram em quantas vezes uma história pesquisada do Google, vistas e compartilhadas online. Mas não se engane, o tráfico da internet é conduzido pela exposição. A mídia que cobre esse tipo de história dão ou não dão a exposição. Eles são levados, em muitos casos, pelo seu próprio viés institucionalizado. E até que isso mude, e não adianta suspirar, veremos mais números de pesquisas parciais, unilaterais e errôneas no Google e em outros lugares, como os resultados de Notre Dame e Sri Lanka de 7-1. E a tradução desses números é que o que as pessoas deviam estar aprendendo e se importando não é sempre o que elas estão aprendendo e se importando. Realmente mostra um novo padrão. Quero dizer, não está seguindo o legado da violência religiosa no passado que vimos no Sri Lanka. E realmente não faz sentido que uma minoria religiosa ataque outra minoria religiosa. Em entrevista à imprensa estrangeira, o vice-ministro da Defesa disse que 9 suicidas foram identificados, inclusive uma mulher. Todos nasceram no Sri Lanka e tinham um bom nível educacional. Um deles fez faculdade no Reino Unido e pós-graduação na Austrália antes de voltar ao Sri Lanka. Outros 2 eram irmãos, filhos de um rico comerciante de especiarias. Este foi um ataque num dia de comemoração cristã, num lugar de adoração e num número de igrejas. É justo dizer que foi um ataque na comunidade cristã no Sri Lanka? Definitivamente é justo dizer que, sem dúvidas, é um ataque à fé cristã, como aos cidadãos do país do Sri Lanka. E isso também reflete uma tendência global contra minorias cristãs em vários países. Today, more bombs. 3 exploding in a vehicle as troops tried to defuse them. 24 people arrested. Tonight, the government is blaming the Easter massacres on a local Islamist group with foreign help. Particularmente, acho que eles escolheram um dia muito importante para os cristãos, que é a Páscoa, onde os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo, que é muito importante para a fé cristã. Sendo assim, um ataque muito simbólico à mensagem central do cristianismo. Por atacar esses locais cristãos e esses hotéis cosmopolitas, porque esses hotéis são, na verdade, espaços globais, de certo modo, você realmente está enviando uma mensagem para uma comunidade internacional. Por assistir à cobertura da mídia convencional do horror, talvez você não tenha apanhado toda a extensão do que aconteceu. E quem cometeu os ataques? Quem são as vítimas do ataque? De fato, eles foram descritos como pessoas adorando a Páscoa. É claro que eles eram cristãos, como dissemos ontem. E hoje o ISIS reivindicou a responsabilidade do ataque islâmico radical. É isso que eles são. Diante das respostas das 2 maiores lideranças da esquerda americana e, portanto, da esquerda mundial, que são Hillary Clinton e Barack Obama. Olha isso. Olha o que fala o Barack Obama sobre esse atentado. Os ataques a turistas e adoradores da Páscoa no Sri Lanka são um ataque à humanidade. Segue a Hillary Clinton.
Neste final de semana sagrado para muitas fés, precisamos ficar unidos contra o ódio e a violência. Estou rezando para todos os afetados pelos terríveis ataques de hoje em adoradores da Páscoa e turistas no Sri Lanka. Ou seja, você intencionalmente omite a perseguição a cristãos, isso vindo, né, do bloco ideológico que defende políticas identitárias, ou seja, que é mais propenso a rotular pessoas. É quase como se estivesse tirando isso porque não quer colocar o cristão como perseguido. Olha a diferença, por exemplo, da manifestação desse mesmo Obama naquela tragédia da Nova Zelândia. Olha o que ele fala. Michelle e eu prestamos condolências ao povo da Nova Zelândia. Nós estamos de luto com vocês e a comunidade muçulmana. Percebe isso? Esse é um exemplo muito bem acabado do que é o politicamente correto. Mas no mundo de hoje, a maneira de medirmos a reação do público a uma nova história é por ver quantas buscas no Google ela recebeu. É triste, mas é a verdade. Mas você ficará chocado em saber que as buscas para o atentado no Sri Lanka foram superadas pelas buscas do incêndio na Catedral de Notre Dame em 7-1. Tenha em mente que ninguém morreu naquele incêndio. E a ninguém foi sequer permitido especular sobre a causa do incêndio. Apenas a linha partidária foi repetida constantemente. Foi um acidente. Então, com a ausência de qualquer vítima de uma certa religião e a ausência de qualquer grupo tido como responsável pelo fogo, foi a história perfeita para a cobertura incessante e total da mídia convencional. Ainda não sabe qual a causa do incêndio, apenas que começou a 10 minutos das 7 da tarde, mesma hora em que o edifício fechou ao público. Los 15 trabajadores que estaban en el lugar cuando comenzó el incendio ya están siendo interrogados por la justicia. Queremos esclarecer el origen de esta tragedia más que nadie. Todo lo que puedo decirles por ahora es que al momento que comenzó el fuego, ninguno de los trabajadores de mi compañía estaba presente en el lugar. Des salariés de ma société. Não me entenda mal. Eu tenho tremendo respeito e admiração pela história, a arquitetura magnífica e, acima de tudo, o significado religioso da Catedral de Notre Dame. O fogo foi um golpe trágico para a igreja, para Paris e para o mundo. Mas se foi um acidente, como nos foi dito, como que isso se compara com os ataques em Sri Lanka? Como se justifica 7 vezes mais pesquisas no Google? Na minha visão, simplesmente não se justifica. Não se engane. Essas buscas são incentivadas pela cobertura da mídia, e a cobertura da mídia é feita de acordo com o preconceito da mídia. Quantos de vocês sabem que, dias depois do ataque numa mesquita na Nova Zelândia, dezenas de pessoas foram mortas na vila cristã de Mishika, na Nigéria, pelo Boko Haram? Ou que em 25 de fevereiro 50 foram mortos e 140 casas foram queimadas em uma predominante vila cristã pelo Fulani, que são os terroristas da Nigéria Central. Quantas pesquisas do Google você acha que essas histórias desencadearam? Provavelmente não o suficiente para sequer ser notado, porque a mídia escolheu não te dizer sobre esses ataques. Sabe, Edgar, nós precisamos falar sobre a perseguição a cristãos. A intolerância religiosa, né, com todos aqueles que creem e que pregam a palavra de Jesus, ela é tão antiga quanto a própria fé cristã, né? Remonta, inclusive, à crucificação daquele que redimiu os pecados da humanidade em sacrifício. O que acontece, né? Falando um pouquinho de política, geopolítica. Dentro da teoria progressista globalista, certo? A religião cristã, ela subsidia o patriarcado ocidental. E por isso ela é vista como um sistema de opressão.
Semanas depois da perda do último baluarte na Síria, o autoproclamado Estado Islâmico fez reaparecer uma figura de proa. Abu Bakr al-Baghdadi, presumível líder do grupo terrorista, surgiu pela primeira vez em 5 anos num vídeo de propaganda em que reconhece a derrota na cidade de Baghouz e condena a alegada selvageria dos cristãos contra a comunidade muçulmana. Baghdadi congratulou ainda os irmãos responsáveis pelo atentado no Sri Lanka no passado domingo de Páscoa e apelou aos militantes da África Ocidental para multiplicar os ataques contra a França e os aliados. A polícia de San Diego, no estado americano da Califórnia, diz que não existem indicações de que o suspeito do ataque a uma sinagoga da cidade de Poway faça parte de um grupo organizado. John Ernest, de 19 anos, foi detido e acusado de homicídio. Uma mulher morreu e 3 pessoas ficaram feridas na ofensiva. In your opening question for the Godcast today, Rick, you asked the question, is someone trying to engender, start a holy war globally and using events like what we saw in Colombo yesterday in order to instigate it? Well, if we go back to... Se voltarmos à carta infame escrita por Albert Pike no século XVIII, cuja autenticidade não é verificada, mas esta carta tem estado por aí. Sim, tem estado por aí há muito tempo, ok? Na qual ele, Albert Pike, maçom de 33º grau, cuja estátua está em Washington, D.C., até o dia de hoje. E se você quer remover estátuas, essa é uma que deveria ser removida. Sim, retirar a estátua de Albert Pike, um homem muito, muito mau. E se você aceitar essa carta como autêntica, ele disse que os maçons arquitetariam uma guerra. Haveria 3 guerras mundiais, e a terceira seria uma guerra horrorosa entre muçulmanos e judeus, e seria tão horrorosa que toda a confiança na religião ruiria no mundo inteiro. E a religião cristã ruiria, e a religião maçônica tomaria o seu lugar, que é luciferiana. Isso de acordo com a famosa carta de Albert Pike. Se você me perguntar se alguém está tentando arquitetar uma guerra santa, sim, não há dúvidas disso. Uma professora da escola dominical em uma das igrejas do Sri Lanka, no domingo de Páscoa, conta como as crianças de sua classe disseram que estavam dispostas a dar a vida por Jesus, minutos antes que muitos deles morressem instantaneamente, depois que um terrorista radical islâmico se explodiu. Hoje foi uma escola de domingo de Páscoa na igreja e perguntamos às crianças: quantos de vocês queriam morrer por Jesus? Todos levantaram as mãos. Minutos depois, eles desceram para o culto principal e a explosão aconteceu. Metade das crianças morreu no local.